Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando outra derrota do Santos, outra partida covarde fora de casa, dessa vez pela Copa do Brasil. A derrota, antes fosse, né, o empate, a derrota por 1-0 para a equipe do Curitiba, e da forma como foi, isso que é pior, né? O João Paulo salvando a pátria, com a arbitragem de novo prejudicando o Santos, e ninguém faz nada para resolver isso. E com o técnico aí com as convicções dele que, pelo amor de Deus, né? Enfim. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora, peço por gentileza que se inscreva aqui no canal 10, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like, que também é muito importante para o nosso trabalho ser cada vez mais recomendado aqui no YouTube, e se quiser, torne-se membro do canal. Vocês estão percebendo que eu até estou bem calmo, né? Porque eu já dei uma desopilada no fígado lá no pós-jogo do Esporte por Esporte, do EPE Rádio, né? O pessoal foi para Curitiba, né? A equipe foi lá para Curitiba fazer o jogo em loco. O Aquino, o Felipe teve lá também, também o nosso Volney Lima estiveram lá, né? Felipe Cardoso. Transmitimos o jogo de lá. Aí eu fui pro pós-jogo. E ouvi as opiniões dos companheiros, algumas do torcedor. Concordo com algumas coisas, outras não, mas enfim, eu acho que a única coisa que todo mundo em sã consciência concorda, qualquer um que acompanha futebol desde pequenininho, qualquer um que entende o mínimo de bola, não precisa ser nenhum gênio, não precisa entender de tática, não precisa entender de triângulos e linhas e tier 1 e mas não sei o que, não precisa entender de nada disso. Basta que você olhe para o campo enquanto o Santos joga, seja em loco ou pela televisão, que você vai ver que o time do Santos é uma zona em campo. É uma zona. É um time mal treinado, mal escalado e tem péssimas substituições. Eu lembro do time do Bustos do Barcelona, um time muito bem organizado. Eu não sei o que acontece com o treinador argentino, se ele está com tanto medo assim de perder o emprego, que ele monta fora de casa escalações medíocres do time do Santos. Virou uma triste rotina cada vez que o Santos vai jogar fora de casa. O objetivo do Santos fora de casa é empatar ou perder de pouco. Ele precisa deixar claro isso para as pessoas. Se o objetivo é empatar ou perder de pouco, porque está conseguindo pelo menos. O objetivo está sendo alcançado, mas tem que falar isso para o torcedor. Ainda bem que não teve hoje torcida visitante no Couto Pereira, porque o santista lá do Paraná não gastou o dinheiro dele, ou talvez gostasse de ter gasto esse dinheiro, tivesse gostado de gastar o dinheiro dele para ver uma atuação de gala do João Paulo. Passava nervoso, mas via uma atuação de gala do João Paulo. Só que o torcedor, ele não paga ingresso para ir no estádio de futebol, a gente não assiste jogo de futebol para ver o nosso goleiro ser melhor em campo. E nem os nossos zagueiros saírem da partida com torcicolo no pescoço de tanto cortar a bola, né? A gente paga para ver jogo, a gente paga para ser sócio, a gente compra produto oficial para ajudar o time, ver um time que nos divirta em campo. E não que passe a sensação de que está sempre com medo do adversário, especialmente quando joga fora de casa. Aliás, não fosse pelo João Paulo, não precisava nem ter jogo de volta. Porque aquele primeiro momento da partida era para o Curitiba ter enfiado uns 4-5 no Santos. Sem dúvida alguma poderia ter acontecido. Depois, até no final do primeiro tempo, o time parece que deu uma assentada, né? Não sei se o Curitiba tirou o pé. Se tirou o pé foi uma tremenda burrice, porque podia ter resolvido. Ou se o Santos se reorganizou. O fato é que
Naquele momento, no final do primeiro tempo e depois no segundo tempo, o Santos teve até mais posse de bola no final do jogo do que o Coritiba. Em compensação, chutou 6 vezes no gol só, nenhuma no alvo. E o Coritiba deu mais de 20 chutes no gol. Aliás, é normal isso, né? Eu vi a estatística de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo chutou muito mais no gol, acertou 2. E o Palmeiras chutou 10. O Flamengo chutou 17, o Palmeiras chutou 10. Mas o Palmeiras estava fora de casa. E os dois acertaram 2 vezes. O Santos não acerta no gol. O Santos não chuta. E ainda tem uma rotatividade na volância, porque o técnico diz que precisa encontrar um jeito do time se defender, se proteger mais, roubar bolas. E todo jogo o adversário continua chutando mais de 15 vezes contra o gol do Santos. O Coritiba foi melhor aqui no segundo tempo. Então como é que resolve isso? É só trocando os volantes? Claro que o Maranhão não tem condição de jogar no Santos. Não como titular e não com um contrato de 3 anos. Né? Isso aí vai dar um pano para a manga, a vinda desse rapaz. Ou ele cala a boca de todo mundo e um belo dia ele começa a jogar o futebol que nem ele mesmo imagina, ou vai entrar para a história, o William Maranhão, coitado, eu tenho pena, porque personifica uma fase do time. E é injusto isso com o ser humano, você personificar nele o problema que o time tem hoje. Ele vai entrar para o hall das contratações do nível de Leandro Damião, Leandro Donizete, Cueva, Kleber Reis, por terem sido jogadores, uns até vinham com cartaz de serem jogadores de Copa, jogadores de seleção, jogadores, né? Mas nesse caso, ele caminha assim a passos largos para entrar nesse rol de uma das piores contratações da história do Santos. E o pior, com a anuência do treinador. E o cidadão vendo nele qualidades. Repito, se me fosse perguntado, pode trazer? Para que ele vai ser utilizado? Para entrar no segundo tempo, para fechar a casinha quando estiver ganhando. Contrato de 1 ano com salário razoável para a gente ver se funciona. Como assim um contrato de 3 anos para um jogador desse? E como assim o treinador coloca para jogar o tempo todo? Então o Bustos, eu não vi a coletiva dele. Ele está promovendo um revezamento por causa do excesso de jogos? Só se for isso. Eu posso até compreender. E também é bom que fique claro que o Santos não toma sufoco todo jogo porque é o Maranhão que está em campo. O Maranhão não vai te entregar um passe, uma chegada no ataque, uma distribuição. Não é isso. O Santos toma sufoco porque o time é mal organizado do meio de campo para frente. Existe um buraco eterno no meio de campo. As linhas são extremamente espaçadas. Para defender, o time não tem bloco. O adversário passeia na frente da área do Santos. E quando vai atacar, o espaçamento é tão grande que a troca de passes é longa e lenta. E o adversário se remonta. Quando o Carille era técnico do Santos, ele metia uma retranca, mas a partir do meio de campo o adversário não pensava. Já tinha gente mordendo. Quem diria? Agora, o cara entra de qualquer jeito. E eu tenho uma tese. Posso estar errado, mas eu tenho uma tese. O Santos tem 2 jogadores nessa escalação que ele colocou nesta quarta-feira, 2 jogadores que têm dupla personalidade. Eles têm uma dupla função e não fazem nenhuma das duas de forma correta. O Ricardo Goulart, um cara que ganha 500 mil por mês, que teve 2 cabeçadas perigosas, mas ainda assim foi tirado de campo antes do que o Angulo. Né? Você tem o Ricardo Goulart, que o técnico viu contra o Fluminense do Piauí na Copa do Brasil, lá na frente, como ele pode resolver, e o técnico insiste em colocá-lo num meio de campo que tem jogadores que não tem essa dupla função, aí sim uma dupla função correta de marcar e atacar. Já ficou claro que ele precisa jogar num 4-4-2 ao lado do Marcos Leonardo, que aliás eu não sei porque que não começou o jogo.
Ou no esquema 4-3-3, 4-2-3-1, ele tem que ficar lá na frente. Então o trabalho deste jogador está prejudicado pelo esquema do treinador. Então o Ricardo Goulart não sabe se é meia ou se ele é atacante. A mesma coisa acontece com o Júlio. Ele é ponta ou ele é meia? Ele faz um lado esquerdo mais ou menos, mas ele precisa ir para o meio também para ajudar. Aí o time fica torto. Porque aí tem o Ângelo sozinho lá na ponta, que ninguém vai ajudar o Ângelo. Quando ele tem uma outra oportunidade, ele vai para dentro. Né? Na única bola em que o Madison apareceu, teve o pênalti. Que, aliás, a CBF precisa explicar, né? Quando é que vai ter VAR na Copa do Brasil? Pô, tudo bem, na primeira fase, naqueles estádios dos times mais humildes do Brasil, que não tem infraestrutura, ok. Mas a fase que a gente está agora da competição, não tem dinheiro. Então pega a transmissão da TV, porque se a TV transmite, o Amazon estava transmitindo. O celular do árbitro tem a Amazon, ele não precisa do VAR. Fala assim, ó, nós vamos passar o replay, tá? Eu vou assistir aqui. Aí o cara dá pênalti ou não. Não é possível essa tosqueira. Não ter VAR no campeonato. Todo jogo tem um pênalti contra o Santos. Eu sei que o Edu Dracena ficou pistola depois da partida, mas também não resolve nada. Quem é que vai lá na CBF? Vai lá pegar um avião e ir lá na CBF e falar, e aí, gente boa, como é que é isso? Todo jogo? Os clubes também se permitiram não protestar, porque não tinha VAR no começo, durante a competição, uma competição mata-mata, agora com times de maior expressão. É ridículo isso, todo jogo metem a mão no Santos e fica por isso mesmo. Aí quando o Madison apareceu, a única vez no ataque, aconteceu isso. Aí depois o resto do jogo é o Ângelo lá, divorciado do resto do time na ponta direita, coitado. E o Júlio sem função, o Ricardo Goulart sem função e o Angulo paradão lá na frente, porque como os caras não têm função, não tem construção de jogada. A bola bate e volta o tempo inteiro. O ataque não prende a bola e por consequência a bola não chega no centroavante. E podia ser o Marcos Leonardo também. Eu não estou culpando o Angulo, não. Não dá para você dar nota para um jogador que a bola não chega nele. O Angulo e o Marcos Leonardo, eles não são o Ronaldo Fenômeno. O cara pegava a bola, saia driblando todo mundo e ia para dentro do gol. Não adianta. O técnico está equivocado. E não adianta ele dar coletiva depois e dizer que defende a escalação do time. Como assim ele defende o Ricardo Goulart nessa posição? Aí depois ele faz substituições e ao invés dele tentar um pouquinho, porque olha, do jeito que o Curitiba jogou o segundo tempo, se o Santos tivesse um pouquinho de coragem, para não usar um termo popular, dava para ter empatado. Tenta alguma coisa, meu querido. Põe o Ângelo na esquerda e o Lucas Barbosa na direita. Põe o Goulart de centroavante. Ou o Marcos Leonardo e põe o Júlio de meia, mas de uma vez por todas de meio campista. Ou o Batistão. Entra com um volante que marca, desde que seja o Rodrigo Fernandes, que é melhor. E põe um outro, ou pode ser até o Sandri, que não foi bem, mas teve lance que ele conseguiu a bola longa, que entrou na defesa do Curitiba, que os caras não aproveitaram. Pega o tape do jogo que vocês vão ver. Ou o Zanocelo, que é o que a gente tem. Então simplifica, meu cara. Você ajuda. Você escapou, você comeu ovo de Páscoa aqui em Santos, porque lá no final o Lucas Barbosa, que eu errei no dia inclusive, meteu um cruzamento na cabeça do Angulo e salvou a pátria. Se empata, estava fora da Sul-Americana praticamente. Então o treinador do Santos, ele não pode dar ele deu uma entrevista linda na tribuna pro Bruno Lima, maravilhosa. Putz, que baita entrevista que ele deu, olha o pensamento do Bustos. Aí chega em todo jogo fora de casa, é isso. E quando joga em casa, constrói o resultado no primeiro tempo e depois vai se defender no segundo. O Cuca recebia esse tipo de crítica e olha que eu pego no pé do Cuca. Mas eu acho que muitas vezes o que acontecia no tempo do Cuca era algo natural do time. O Bustos, eu tenho certeza que ele manda o time se retrair depois que constrói o resultado.
Aí, meus caros, a gente vai chegar à triste conclusão de que, infelizmente, a direção do Santos, apesar de tudo que aconteceu o ano passado, e apesar de eu defender a gestão do Andrés Rueda, porque eu acho que ele é um cara muito sério, é um cara que está tentando, essa semana aí, conseguir uma decisão importante judicial para que o dinheiro do Santos não seja tomado por decisões judiciais assim, estapafúrdias, peguem o dinheiro da televisão, do patrocínio para pagar. Não, a justiça agora está dando ao Santos a prerrogativa de negociar e pagar essas negociações de uma forma mais equilibrada. O cara está tentando, então, mas o futebol, o ano passado deu muitos sinais, como diria o outro, fortes sinais. E aí, se você não tem bala para contratar 4 ou 5 jogadores de altíssimo nível, você trouxe um e você escala ele errado, que é o Ricardo Goulart. Você tem um moleque no ataque que é acima da média e ele joga sozinho. Você tem o principal atacante das seleções de base do futebol brasileiro e ele joga isolado, a bola não chega. E aí? Você tem um monte de vice-campeão da Copinha aí pedindo passagem. O Ed Carlos, segundo técnico do Santos, não tem. Ele falou isso. Ele deu uma entrevista na coletiva, ele acho que foi até o Lucas Rato do Varanda que perguntou do Ed Carlos. Diz que o Ed Carlos não tem intensidade. Eu te pergunto, meu Deus do céu, qual é a intensidade que tem o Maranhão? Para pegar intensidade, será que não tinha que treinar com o time de cima? Para pegar intensidade, será que não tinha que jogar no time de cima? Ou é o problema de contrato? Então fala a verdade pro torcedor. Não, o Ed Carlos não joga porque é o problema dele de contrato. Porque do jeito que o Santos jogou hoje, tem jogado, será que o Ed Carlos não poderia fazer esse papel? Eu não sei, porque eu preciso ver ele no time principal. Eu vi na Copinha com molecada. Eu quero ver ele no time principal, junto com os caras mais experientes. Ou o Bustos acha que não precisa de alguém assim no meio de campo do time dele? A gente precisa olhar pelo menos, saber se serve. Mas ele não põe para treinar com ele porque não tem intensidade para jogar a primeira divisão. Ele falou isso. Ou ele acha que a segunda divisão aqui do Campeonato Brasileiro é todo mundo passeando e olhando para o tempo. Então, desculpa, professor. Eu sei que o senhor foi a última opção. Apesar do senhor ter sido a última bolacha do pacote, não interprete este ditado brasileiro como algo positivo. Porque o Santos tentou o Matias Almeida, o Santos sondou o Crespo, falou com o português, o técnico lá, o Renato, não sei das quantas, e o cara não quis. Aí sobrou o Bustos. Então, se você tem pouco recurso, você investiu num cara para ser diferente no time, o teu outro investimento tem que ser tinha que ter sido num técnico para potencializar mesmo, que era o que a gente sempre pedia, para potencializar os meninos. Eles até dizem que o Pirani disse, ele está me ajudando a recuperar a confiança e tal. Mas e a confiança do torcedor? Quando vai jogar fora de casa especialmente? Como é que fica? E eu falo com muita dor no coração porque o Bustos parece ser um cara muito legal. Um cara muito gente boa, um cara super interessado em querer fazer um bom trabalho. Mas a sensação que me passa é que ele está com tanto medo de perder o emprego que ele monta o time desse jeito aí. E na hora de substituir é pior ainda. É pior ainda. O que foi, produtor? O tempo está esgotando aqui, não? Não? Ainda posso falar mais uns 10 minutos? Que eu preciso desopilar o fígado. Aí eu te pergunto, domingo contra o América, qual vai ser a invenção? Qual vai ser a mudança tática aí radical? Eu já estou torcendo para que ganhe só o jogo e tá bom. Mesmo que seja como foi aí outro dia, aos trancos e barrancos e tal, contra o próprio Curitiba se segurando. Mas é pouco, né? É muito pouco. O Bustos falou que o técnico lá do Universidade Católica está lá 2 anos. Desculpa, aqui é o Santos. Não dá para esperar 2 anos para o time jogar futebol.
Eu estou falando assim, não é esperar 2 anos por um projeto de título, eu acho que até o torcedor espera. Mas não dá para esperar 2 anos para o time ser organizado minimamente. Para não passar sufoco e perrengue em todo jogo, contra qualquer adversário. O João Paulo defendia e às vezes ele reclamava, porque você percebe que o cara tá pé da vida. Não é possível, toda hora, porra. Teve uma hora lá que eu acho que o Madison foi sair tocando pelo meio, deu a bola no pé do adversário, os caras vieram em cima de novo, ele falou assim, dá um chutão quando for assim. O João Paulo tá perdendo a paciência. Aliás, como já perdeu quando disse na entrevista, lembram? No final do Campeonato Paulista que precisava contratar, quando o Dracena falou que precisava contratar, aí o Santos contratou. Alguns jogadores que eu não posso afirmar 100% qual é o real potencial técnico deles. 2 eu posso afirmar. Um é ótimo, eu acho. Posso estar errado, mas no primeiro momento esse Rodrigo Fernandes é ótimo. E o Maranhão era aquilo que todo mundo imaginava. No máximo é para compor elenco. E olhe lá. Agora os outros, Júlio, Angulo, se esperar. O Maicon tá bem, mas o Júlio e o Angulo principalmente. Um depende do time criar e o outro depende de ser escalado numa posição em que ele possa ser mais útil. E o técnico não está ajudando nesse sentido. Então assim, estou aqui fazendo uma crítica ao jogo, uma crítica à escalação, às substituições, ao treinador, à covardia de jogar fora de casa sempre da mesma forma, porque não está adiantando. O time ele monta na defesa, o time perde ou empata, não ganha nunca, não tem contra-ataque, não cria quase nada. 0 chute no gol hoje. 6 chutes e 0 no alvo. Toda a proposta defensiva tem que ter no mínimo uma ou outra. Eu acabei de falar, aqui é o Palmeiras, né? Que tem um time hoje muito melhor. Mas tomou pressão do Flamengo, mas ainda assim chutou 10 vezes no gol. 2 no alvo. Não é possível que o Santos não consiga fazer o goleiro adversário trabalhar. E teve as 2 cabeçadas do Ricardo Goulart que passaram perto. E só. É muito pouco, mesmo para quem tem uma proposta de se defender fora de casa. Temos pouco tempo de recuperação, domingo tem o jogo contra o América. O que vai poder ser feito em termos de treino, eu não espero mais nada. Em termos de treino, não espero mais nada, porque teve 15 dias e quando o time voltou foi aquilo que a gente viu. Eu espero uma mudança de peças, de posicionamento. E não venham me dizer que o time do Santos é ruim, porque o futebol brasileiro tem Flamengo, Palmeiras e Atlético. Aí um pouco abaixo o Corinthians, talvez o Atlético o Bragantino, o Fluminense, vai. De resto, é todo mundo igual. Todo mundo igual. Esse time do Santos aí foi 10º colocado no Campeonato Brasileiro. E ainda veio mais gente depois. Foi 10º colocado. Então não dá para dizer que é ruim um time que tem o Maicon, que tem o João Paulo, que tem o Lucas Pires, que tem o Ricardo Goulart, que tem o Marcos Leonardo, que tem o Lucas Barbosa. Não é ruim um time desse. Tem o Rodrigo Fernandes. Não é um time ruim. É um time que pode apresentar mais. Mas o técnico que se gaba de dizer que faz variações táticas, que treina alternativas, tenta fazer o simples. Põe um primeiro volante, um segundo volante e um meia. Fernandes, Zanocelo e Júlio. Aí põe 2 pontas. Põe o Ângelo na esquerda e põe o Lucas Barbosa. E deixa eles invertendo no jogo. E escolhe um cara de centroavante. Se não quiser pôr o Júlio, mete o Batistão de meia. Aí escolhe para jogar de centroavante o Marcos Leonardo, que é a minha predileção, o Ricardo Goulart, e ainda tem o Angulo, e ainda tem o Juan. Então não venha me dizer que não tem gente para montar um esquema mais equilibrado, que tem uma recomposição melhor, porque até para recompor é difícil. O Ricardo Goulart no meio, ele tem dificuldade para voltar. O Ângelo tem dificuldade para recompor. Então você fica com pelo menos 3 a menos para recompor. Porque se o centroavante tiver que recompor, ele não ganha nem bola de chutão dado pelo goleiro para frente.
Enfim, eu não estou gostando do que estou vendo. Eu sei que ainda tem que trabalhar, que pode melhorar, mas o técnico precisa se ajudar. E a diretoria do Santos precisa ajudar o técnico também. Deu aí os reforços, tudo bem que era plano B, mas ele cacifou os caras, né? Agora o Santos precisa parar de ser assaltado toda hora pela arbitragem. Não é possível um negócio desse. E o time precisa parar de ter medo quando joga fora de casa. Medo de torcida, medo de adversário. Para com isso. Só se defender, ficar olhando, os caras chutando. Na hora de sair arrebentando, dar o chute, dar passe no pé do adversário. Não é possível um negócio desse. Repito, queria aqui hoje poder elogiar. Mas não dá. Não vou tapar o sol com a peneira e não vou brigar com os números e com a estatística da péssima e vergonhosa partida que o Santos fez na Copa do Brasil. E ainda assim tem chance de classificar aqui. Mas até dia 12 de maio precisa melhorar. Produtor, tempo. Tempo. 26. É que você tá em camisa branca. Ah, tá, deu. Peraí. Tô de camisa branca, ficou na frente do relógio. O produtor fez uma força danada para ver aí. Então, eu sei que em 30 minutos para de gravar. Então eu preciso terminar. Não é isso? É isso. Então eu vou terminar. Meu Deus do céu, Santos Futebol Clube. Haja suco de maracujá para aguentar essa ruindade que o time anda aí, viu? Professor Bustos, se ajuda. Eu estou tentando lhe ajudar. A torcida também, uma boa parte da torcida quer te ajudar, mas tem já uma boa parte da torcida que já não quer mais vê-lo pintado de ouro na Vila Belmiro. E os senhores dirigentes também, fiquem espertos. É isso, meus caros. Aproveitem o feriado. Se der a oportunidade, a gente volta por aqui. Se não, bom, a gente vai voltar a qualquer momento em edição extraordinária aqui no Canal 10. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.